Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Cabalá em 10 Minutos. Eu sou Marcelo Fernandes, professor da Escola de Cabalá Brasil, e a pergunta de hoje é: quando a guerra entre luz e trevas irá terminar? O que será que é isso, né? Pessoal, veja, é muito comum a gente ter esse pensamento de que existe uma batalha cósmica entre forças de natureza oposta. De uma certa maneira, isso tem uma razão de ser, na medida em que a gente percebe essa dualidade apresentada a nós pela natureza o tempo todo. A gente vê dia e noite, frio e calor, silêncio e ruído, bondade e maldade, macho e fêmea, alto e baixo, gordo e magro, feliz e infeliz, tristeza e alegria e assim por diante. A gente consegue identificar essa dualidade na natureza. E provavelmente daí vem uma ideia de que existe uma batalha espiritual acontecendo entre forças de natureza oposta, uma força boa que viria de Deus e uma força ruim que viria do demônio, alguma coisa desse tipo. Entenda, a origem disso provavelmente, eu não sou especialista na área, mas a origem disso provavelmente está no zoroastrismo, que é uma religião dualista, muito antiga, né? Em que apresentava toda a realidade humana sendo governada por duas entidades, digamos assim, que estavam o tempo todo em conflito, disputando as almas das pessoas. Existia ali uma entidade ou um deus positivo e benéfico, que chamava Ahura Mazda, e um deus negativo que chamava Ahriman, que governava as forças das trevas e etc. E essa religião ensinava que existia um conflito eterno entre esses dois deuses. Ora, se você faz essa pergunta para mim, né, se essa pergunta é dirigida para mim, cuja minha proposta é falar sobre Kabbalah, essa dualidade ela não é aceita, ela não é acreditada como verdadeira, porque os cabalistas são essencialmente monoteístas, só existe um Deus. Então, mesmo quem é cristão hoje em dia, que segue o mesmo Deus do judaísmo, o mesmo Deus do Islã, mesmo na modernidade a gente ainda tem uma tradição, né, uma herança que vem desde essa época, talvez até de antes, né, dessa época da religião zoroastrista. Mas entenda, se você recorrer à sua Bíblia, você vai perceber que não tem sentido esta ideia de que existe uma batalha entre luz e trevas, embora o Criador tenha sim colocado a humanidade num campo de ação onde a humanidade tem que lidar com essas duas forças dentro de si o tempo todo. Nós temos, de alguma maneira, impulsos positivos e impulsos negativos, mas isso não quer dizer que existe uma batalha entre eles que está fora do controle do Deus, Criador do universo. Isso é simplesmente uma oportunidade, por incrível que pareça, uma oportunidade que foi dada a nós para que a gente fizesse o nosso trabalho espiritual. Na verdade, todas as grandes coisas ou as coisas positivas que a gente pode fazer, elas só são conquistadas a partir de uma matéria-prima negativa. Entende o que eu estou querendo dizer? Tentando exemplificar aqui para ficar mais simples. Se você quer ser uma pessoa tolerante, por exemplo, se a gente admitir a tolerância como uma virtude positiva, você só pode exercer a tolerância quando tiver algum pensamento ou alguma situação que você discorda, que te prejudica de alguma maneira, mas que mesmo assim você respeita. Porque se não tiver nada em oposição a você, a tolerância não existe. O que existe é uma outra situação qualquer que não tem nada a ver com tolerância. Se você quiser ser uma pessoa corajosa, você precisa estar diante do perigo para poder provar, para você poder exercer a sua própria coragem. Se você não estiver diante de uma situação de perigo ou de alguma coisa assustadora, a coragem absolutamente não existe. Então, nesse sentido, existe sim uma dualidade, mas não exatamente uma batalha. Na verdade, o bem e o mal, aquilo que a gente entende como bem e o mal, são só duas fases da bondade infinita de Deus, dando a nós a oportunidade
de exercer a partir de nós mesmos, ou de desenvolver a partir de nós mesmos, nosso trabalho espiritual e da nossa conexão com o Criador, de desenvolver a bondade a partir de toda a escuridão que habita na nossa alma. Então a gente pode dizer, em última instância, que se um dia a guerra ou a oposição dessas duas forças terminar, significa que a humanidade atingiu o seu ápice e esse contraste não é mais necessário. E aí a gente vai passar por uma outra fase, que é óbvio que não é o objeto da sua pergunta, nem nem é o objetivo daquilo que a gente está falando aqui hoje. Agora, isso pode acontecer no coletivo, mas pode acontecer individualmente. Na medida em que o indivíduo estuda Kabbalah e realiza o Tikkun da sua alma, essa oposição simplesmente desvanece. Porque a gente vai perceber que tudo vem para o bem. Como é dito, Ganzul Letová, tudo acontece para o bem. Tá bom? Espero ter ajudado. Não deixe de colocar a sua pergunta aqui, fazendo um comentário nesse vídeo através de pergunta, para a gente continuar construindo juntos esse programa Kabbalah em 10 minutos.